boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas estão vendo isso. Vou gravar um vídeo resolvendo o problema da comparação de médias independentes, uma vez que na aula o tempo é curto para explicar, e aqui vocês poderão ver quantas vezes forem necessárias. Então, nós temos aqui um problema de médias, supondo que foram recolhidas duas amostras aleatórias de duas máquinas diferentes de uma fábrica de Oeiras. A primeira composta por 23 observações designadas por PROD A e a segunda composta por outras 23 observações designadas por PROD B. Mediu-se a quantidade de peças que cada máquina produziu ao longo de um turno de 8 horas de trabalho. Verifique para um nível de significância de 0,05 se as médias de produção das duas máquinas são iguais. Então, o que nós temos que fazer aqui são os vetores de dados da produção A da máquina A e da produção B da máquina B. E o que temos que fazer? Aplicar o teste student para amostras independentes, os pressupostos, distribuição normal, o n maior ou igual a 30, homogeneidade das variâncias, que é por meio do teste de Levene. Então, eu vou explicar para vocês como é feito isso no R, depois voltamos aqui para concluir. Então, primeira coisa, pegar os dados, nós temos aqui dois vetores de dados, da PROD A e da PROD B. Vou pegar aqui da produção A. Então, primeiro vou organizar aqui. Comparação de médias independentes com amostras independentes, certo? Então, eu tenho o vetor da produção A, que vou chamar aqui de PROD A, eu vou criar um vetor de dados, PROD A, o vetor C, então tenho aqui o vetor de PROD A, pronto, tem o vetor que foi criado, agora eu vou pegar o vetor da PROD B, então pego aqui as observações, as 23 observações, colo aqui, vou chamar de PROD B. E a mesma coisa, é um vetor C e fecha parênteses para fechar o vetor. Eu vou colocar aqui do jeito que está lá, que é B maiúsculo. Pronto, vou fazer de novo. A comparação de médias com amostras independentes tem os pressupostos da distribuição normal dos dados e homogeneidade das variâncias, que é o teste Levene. Então a primeira coisa que temos que fazer é o teste de Shapiro. Para verificar a distribuição dos dados. Esse teste está dentro de um package chamado Wicked. Então temos que chamar o package, então library, Wicked. Carreguei o package e agora eu vou colocar Shapiro.test. Vou colocar prod A, Ctrl Enter, e aqui dá 0,04, é maior do que 0,05, logo nós podemos concluir que a variável segue uma distribuição normal. Vou fazer a mesma coisa para a segunda variável, o segundo vetor de dados, Shapiro.test, prod B, Ctrl Enter, 0,2694, também é maior do que 0,05, podemos concluir que a variável segue uma distribuição normal, logo podemos passar para a próxima fase de verificação dos pressupostos, que é o teste de homogeneidade das variâncias ou o teste de Levene. Então, a distribuição dos dados está ok, segue a distribuição normal, agora temos que validar o segundo pressuposto, que é homogeneidade das variâncias. Bom, para a homogeneidade das variâncias, nós precisamos do teste de Levene. Só que é preciso escrever algumas linhas de comando para que esse teste seja executado de maneira apropriada. Então, nós temos que pegar os vetores de dados, criar um rótulo, criar uma variável para medição, uma variável para rótulos e uma variável de resposta para depois executar o teste de Levene. Então vamos por partes. A primeira coisa é a variável de medição. Então o que nós estamos medindo aqui é o que? É a produtividade, certo? Então vamos chamar producão, sem acento, produção,
E aí nós vamos dizer que a produção é o prod A e a prod B, que é o que está ali em cima. E aqui nós vamos chamar de medição. Então a medição, produção, prod A, prod B. Ctrl Enter. Esqueci, temos que colocar aqui o vetor. É o vetor de C. Pronto, produção, prod A, prod B é a medição. Então, criei o vetor de medição. E agora tenho que criar o vetor de rótulos. Então, rótulos nós vamos chamar máquinas. Vai ser também um vetor de C. E nós vamos chamar máquina A, vírgula, máquina B. Então, temos duas máquinas, a máquina A e a máquina B. Ctrl Enter. E agora temos que criar uma variável de resposta para fazer o teste de Levene. Então, aqui nós colocamos rótulo, que são os rótulos das máquinas, da máquina A e da máquina B. E agora nós temos que criar uma variável de resposta, que nós vamos chamar também máquinas, vetor, rep, parênteses, máquinas, vírgula, times, igual, length, e colocamos aqui dentro desse length prod A, vírgula, length prod B. Pronto, essa é a nossa variável de resposta, Ctrl Enter. Esqueci o C aqui de novo, C rep, times, aqui tem um Czinho, times igual a C length, pronto, então agora vai, variável de resposta, pronto, cria a variável de resposta, lembre-se de colocar aqui o C, que é para entender o conjunto de dados, variável de resposta, pronto, tá ok. E agora para fazer o teste Levene, aplicação do teste de Levene. Então já temos aqui a medição, o rótulo e a variável de resposta, e agora temos que chamar uma outra função que chama-se library car, o outro package, car, Ctrl Enter, e depois disso podemos aplicar o teste de Levene, que é Levene test, e temos que colocar produção, vírgula, máquinas, vírgula, center equal mean. Ctrl Enter. E temos aqui o valor do teste Levene. Então, o valor do teste Levene, esse 0,9752, é maior do que 0,05. Logo, podemos concluir que a variável também segue, ou que as variáveis possuem homogeneidade das variâncias. Se nós temos homogeneidade das variâncias, nós podemos dar continuidade ao teste de comparação de médias e vamos aplicar agora o teste de testStudent. Lembrando que todos os pressupostos foram validados, quais sejam a distribuição normal, verificamos lá em cima com o Shapiro teste e agora verificamos por meio do teste Levene que as variáveis têm a distribuição homogênea, possuem homogeneidade nas suas variâncias. Já que as variáveis possuem homogeneidade nas suas variâncias, nós vamos agora aplicar o teste de testStudent para amostras independentes. Então, o que nós temos que fazer é t.test e colocamos prod A, vírgula, prod B e Ctrl Enter. Olhando aqui o valor do teste, o p-value é 0,44, isso é maior do que 0,05, né? Então nós podemos concluir que, conclusão, o valor de prova de 0,4413 é maior do que o nível de significância de 5%, logo podemos concluir que
existem evidências estatisticamente significativas para afirmar que as médias de produção das máquinas não são significativamente diferentes. Pronto, o valor de prova de 0,4413 é maior do que o nível significante 5%, logo podemos concluir que existem evidências estatisticamente significativas para afirmar que as médias de produção das máquinas não são significativamente diferentes, ou seja, as médias não diferem significativamente uma da outra. E aqui nós olhamos lá abaixo, a média de X é 484, enquanto a média de Y é 428, não diferem significativamente, como demonstrado pelo teste de independência para o teste Student para amostras independentes. É isso. Caso tenham dúvidas, me procurem nas aulas. Esse vídeo é mais para que vocês consigam ver o passo a passo, uma vez que nas aulas nem sempre isso fica muito claro, ou não dá para voltar quantas vezes forem necessárias. Espero que tenham entendido e até a próxima.